Esse é um artigo que foi publicado de minha autoria e dos colaboradores no Clinical Nutrition Open Science em 2023. E é um assunto importante porque vem de quase um dogma, onde o uso de arginina nos pacientes graves produziria hipotensão arterial. Isso sempre foi discutido e falado, mas nunca foi provado. Mesmo os estudos que utilizam a arginina como estratégia de perioperatório ou até pós-operatório, falam de associações, redução de infecção, falam de alguns efeitos positivos, mas nunca citaram qualquer efeito negativo da arginina, inclusive esse, que é o mais dito dentro da UTI, onde o uso de arginina, através da ação da óxido nítrico sintase, faria com que a quantidade de óxido nítrico produzido, já que a arginina é o substrato para a produção de óxido nítrico, elevaria os valores de óxido nítrico sanguíneos e isso levaria a hipotensão arterial, que seria um dos componentes do choque séptico. Isso foi mostrado na década de 90 em estudos experimentais, mas nunca foi mostrado em ensaios clínicos grandes, como eu falei de cirurgia. E hoje a imunonutrição é uma das estratégias para o paciente cirúrgico que tem a arginina como um dos principais componentes. Então, na UTI, o que acontece? A arginina não é usada, a imunonutrição não é usada, apesar dos possíveis benefícios que tem em pacientes sérios, pacientes com infecções ou trauma, por causa da hipotensão. Então, o estudo procura mostrar que o uso da arginina a partir da internação do paciente, do dia zero, e na primeira semana, que é a semana mais difícil, onde o paciente está mais sujeito a essas complicações hemodinâmicas, se a arginina vai ou não vai produzir hipotensão arterial. Então, esse foi um estudo observacional com 64 pacientes de UTI, pacientes com SARS-CoV-2, na época do Covid, lembro que foi aquele horror com pacientes com doença grave pulmonar, mas nós tínhamos um protocolo de usar imunonutrição nesses pacientes, já que o padrão da imunonutrição tem não só arginina, mas óleo de peixe e RNA. É uma dieta que tem uma boa quantidade de proteína. Essa é a estrutura que a gente faz dentro do padrão de dieta para pacientes críticos, conforme a ESPEN e seu protocolo preconizam, com relação à quantidade de proteína e caloria. Então, esse estudo prospectivo, a administração da arginina em quantidade progressiva, administramos até 15 gramas por dia, e o protocolo diria para administrar pelo menos mais de 6 gramas a partir de 48 horas, isso foi atingido, e nós fomos ver se existia correlação das variáveis hemodinâmicas usando a PAM, a pressão arterial sistólica, e alguns sinais clínicos, como de hipoperfusão, como lactato, aumento do lactato, diminuição da diurese, e também o uso de drogas intravenosas, drogas vasoativas. Será que vai usar mais noradrenalina porque está usando arginina? E o que nós vimos, depois de 6 meses de estudos com esses 64 pacientes, é que não existiu alterações hemodinâmicas significativas na PAM, na pressão arterial sistólica e nos concomitantes de hipotensão arterial. A partir de um determinado momento, a arginina, isso foi a partir dos 6 dias, a arginina já estava em 10 gramas por dia nos pacientes, um efeito imunomodulador aceitável. E não houve aumento de drogas vasopressivas. A noradrenalina não esteve acima de 2 microgramas por minuto no dia. E se dividir por 70 quilos, está uma dose de 0,02 microgramas por quilo minuto, uma dose muito baixa. Houve uma suavização, nós usamos um método de regressão e modelo com suavização, mostrando que a pressão arterial diminuía um pouquinho, ou seja, em torno de 0,34, que é uma quantidade, uma redução muito pequena de pressão arterial, conforme a noradrenalina ia aumentando. E isso não foi significativo. Essa regressão, ela usou modelos para identificar se a PAM, o uso de noradrenalina, estaria associado à redução da PAM, pressão arterial sistólica, ou lactato ou diurese, como eu falei, o aumento de disfunção orgânica, como a creatinina e bilirrubina. Então, essa não associação mostra que esses pacientes críticos de UTI não se tornaram estáveis, poderiam ser usados, então, poderia ser usada a arginina e os potenciais benefícios que a arginina traria
porque nesses pacientes com Covid, o Covid é uma sepse viral. Então, nos pacientes sépticos, existe um aumento de células supressoras da medula por causa da infecção. E esse é um dos padrões de imunossupressão da sepse. A sepse também se comporta como um modelo de imunossupressão. E essas células têm uma expressão de aginase muito grande. Então, na sepse, habitualmente existe uma redução da quantidade de arginina no sangue. Isso faria que os linfócitos, que são grandes utilizadores de arginina no seu ciclo de produção de energia, não se beneficiassem da arginina, que é produzida naturalmente, já que é um aminoácido não essencial. Então, não só a arginina é reduzida, desculpa, é destruída no sangue pela arginase dessas células mieloides supressoras, e também não se oferece dieta enteral na quantidade adequada para que o paciente tenha arginina. Então, essa é uma situação que promove a imunossupressão. Então, naturalmente, isso os estudos também mostraram, por um outro lado, depois da década de 90, que essas células o sistema imunológico precisariam de arginina, mas não se dá arginina por causa da hipotensão. Então, o estudo mostra esse benefício, poderia mostrar esse benefício da arginina, mas não mostrar o malefício da hipotensão. Então, acredito que o artigo contribui para que o intensivista entenda que é possível usar arginina, até em doses imunomoduladoras, que seria um benefício e traria não só o benefício para as células linfocitárias, mas em geral, porque se aumenta a quantidade de proteína que pode ser oferecida, e a arginina para outras células que também usariam arginina e os benefícios também de produção de células linfocitárias e maturação delas. Então, restaurar a atividade dessas células do sistema imunológico. E, então, eu acredito que nesse momento é adequado, mesmo em pacientes sépticos, utilizar arginina nas doses que são imunomoduladoras, ou seja, doses acima de 10 gramas, isso daria 2% do valor calórico total do paciente, e entender que o momento pode ser um momento precoce, ou momento inicial, mesmo nessa fase da primeira semana de pacientes sépticos ou pacientes com doenças maiores.